Polícia Federal faz neste momento uma operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação procura por armas, mas nada foi encontrado. Entendi. Achei que fosse uma outra operação. Vamos com o documento, então. Vamos aqui contar para vocês. Nós acabamos de ter acesso ao documento que embasou esta operação de hoje. Vou caminhar aqui para a bancada, conversar com o Theo Cury. Atenção, estamos aqui em Breaking News, portanto, porque voltamos a falar sobre a operação na casa do ex-presidente da República. Enquanto eu vou conectando aqui, Theo, um documento, portanto, de 5 páginas. Você conseguiu ver o que exatamente por aí, Theo Cury? E a operação já acabou, tá? Se eu tiver, por acaso, falado algo que tenha dado a entender que ainda continua, reitero que já acabou, tá bom? Theo Cury, o que a gente tem de informação nesse documento, enquanto eu vou abrindo por aqui também? Bom, vamos lá. É um documento de 5 páginas, foi tornado público há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nessas 5 páginas, ele passa a maior parte do tempo, nessas 3 páginas iniciais, relatando todo o histórico, nesse caso específico da apreensão das armas. Diz que, e aí esse é um ponto que justifica a deflagração dessa busca e apreensão, execução da busca e apreensão hoje pela Polícia Federal. Na última página, na página 5, o ministro diz o seguinte: a discrepância entre as informações... Peraí, só vou chegar lá então, Theo. Claro. Eu estou aqui na primeira página, eu vou então passar... Aquilo que a gente falou, execução penal é o que justifica o Alexandre de Moraes ser o relator desse caso. Perfeito. Então aqui, trata-se de execução penal em razão de ação penal julgada procedente em face de Jair Messias Bolsonaro para condenar o réu. E ali dá o protocolar, né, Theo? Resumão. E aí ele fala, no dia 3 de julho eu mantive a prisão domiciliar humanitária ao custodiado Jair Messias Bolsonaro, com a permanência de todas as medidas cautelares e condições que foram fixadas anteriormente. Determinou, na mesma decisão, a apreensão imediata de todas as armas de fogo vinculadas ao ex-presidente, que a defesa entregasse à Superintendência da Polícia Federal num prazo de 2 dias, de 48 horas. Perfeito. E aí ele vai contando essa história. Acho que a gente pode até ir lendo tudo. A defesa de Bolsonaro apresentou a manifestação informando que cumpriu a decisão. Quanto aos demais armamentos, a defesa informou que atualmente são acautelados no batalhão do Exército. No dia 5 de julho, o Moraes disse que mandou o comando do batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, que entregasse as armas do ex-presidente da República na Superintendência da Polícia Federal, que deverá realizar a apreensão e a guarda dessas armas que são vinculadas ao ex-presidente durante esse processo que corre contra ele. E aí ele começa a citar aqui os armamentos, né, Theo? Isso. Aí ele vai listando todos eles e a necessidade de apreensão e guarda dessas armas vinculadas. Aí no dia 6 de julho, o comando do Batalhão da Polícia do Exército informou ao ministro por meio de um ofício, mais um pouquinho embaixo. Peraí, só estou aqui cautelosa, Theo, porque tem no momento que aqui mais abaixo aparecem dados... Pessoais, então... Então eu vou contando no tem blogó aqui mesmo. Pistola, tá bom. Tá, até aqui eu posso chegar, Theo. O que você falou pra gente. Então, nos seguintes termos, esclareço que as armas mencionadas nos itens 3 e 8 da referida decisão não se encontram custodiadas no batalhão de polícia do Exército de Brasília. Então, a gente vê aqui um desencontro de informações, até porque a defesa trouxe já outras explicações anteriormente, né, sobre onde é que estava tal arma, que tal arma já tinha sido entregue para tal instituição, organização de segurança do país. Então, esclareço que as armas mencionadas nos itens 3 e 8 da referida decisão não se encontram custodiadas no batalhão de polícia do Exército de Brasília. Item seguinte, em relação aos demais itens, foram entregues à Superintendência da PF, bem como outros materiais listados na documentação em anexo. E aqui eles falam sobre, por exemplo, essa pistola Glock, que é a matéria que nós expusemos antes, né, Theo? Sobre a defesa dizer, esta pistola Glock, uma das referidas no documento, a gente já tinha entregado essa pistola para a Polícia Civil. Sim. Então, que teria havido um desencontro de informação de vocês, porque isso aqui já estava com a Polícia Civil, de acordo com a defesa, de informação, desculpa, foi nessa letrinha aqui, BDFW477, é o registro da arma, houve uma confusão no número de série que apareceu BOFW477, essa foi a confusão
que foi explicada depois pela própria defesa. Então a confusão foi no número de série da arma. Foi uma das confusões também. Porque, estamos procurando tal arma, porém a que foi entregue não tem o mesmo número de série, e aí explicaram uma das confusões, que é porque tinham digitado, tinha, enfim, algum problema ali em relação a esse número de série. Eu vou pular, só vou pedir a gentileza da gente tirar, perfeito, para eu ter aqui a parcimônia, para pular os endereços que aparecem. É que é o endereço de uma empresa de arma, onde ele havia feito a aquisição de uma arma, mas que ele nunca retirou. Está lá no Rio Grande do Sul essa arma. E aí as informações na decisão sobre o endereço e o telefone até para checar essa informação. Esclareceu ainda que, por isso, esse armamento recebido pelo peticionário a título de presente, não foi uma compra, foi um presente. Qual página é essa, Theo? Perdão? No final da página, no começo da página 3, aqui ainda tem um dado de telefone ali, mas diz o seguinte, que sequer chegou a ser retirado das dependências da empresa, circunstância que explica a permanência lá no estabelecimento. Por fim, e aí o Alexandre de Moraes explicando tudo, submete-se à apreciação de Vossa Excelência e definição da providência a tomar e o envio disso à superintendência. Dito tudo isso, na página 3, e aí lá no final, começa a decisão. E o ministro dizendo... Tá, então peraí que eu vou chegar lá. Aí a gente, de repente, até divide tela com o Theo, porque eu acho que fica mais fácil para o pessoal ler e acompanhar o que o Theo está dizendo. No telão é maravilhoso, mas eventualmente, quando a gente expõe em tela, fica até mais fácil. Que ele começa aqui, o ministro diz, é o relatório decido. E aí o que vem na sequência, Theo? Ele diz que compete ao juiz de execução adotar todas as medidas necessárias à fiel execução das decisões proferidas. Diz que em 3 de julho manteve a decisão, explicou de novo, dá um resumo novamente de tudo o que aconteceu ao longo das últimas semanas e afirma: sobrevieram, contudo, aos autos informações indicando divergência entre o número de armas de fogo regularmente registradas em nome de Bolsonaro e aquelas efetivamente entregues aos órgãos competentes. Circunstância, de acordo com Moraes, que evidencia em tese o descumprimento da determinação judicial e recomenda a adoção de providências destinadas à localização e à apreensão dos armamentos eventualmente mantidos sob o poder do condenado. E aí a gente não tinha decisão, mas quando a gente explica a deflagração dessa operação para cumprimento desse mandado de busca e apreensão, a gente falou sobre as possibilidades. E é justamente isso. Quando a gente falava como houve um desencontro de informações, a gente explicava isso quando a gente ainda não tinha decisão, então a gente supunha que era o motivo da determinação e, de fato, isso se confirmou. Ou seja, o histórico mostra o que aconteceu, estava em sigilo a decisão, agora ela foi tornada pública. Mas deixa muito claro. E aí, no final da página 3, o Alexandre de Moraes, eu vou reiterar, diz o seguinte... E eu vou traduzindo também com uma tecla SAP para não ficar só no juridiquês. Perfeito. E aí para ficar um pouco mais claro. Aí, esse contudo? Contudo, veio ao processo informações indicando divergência entre quanto de arma de fogo registrada no nome do Bolsonaro havia e aquelas que foram efetivamente entregues aos órgãos competentes. O que, de acordo com Alexandre de Moraes, evidencia em tese, ou seja, existe a suspeita da possibilidade de descumprimento da ordem do ministro e recomenda a adoção de providências destinadas a localizar e a apreender os armamentos eventualmente mantidos sob o poder do condenado. Depois ele fala que a permanência de armas de fogo em poder do executado, Jair Messias Bolsonaro, quando já determinada sua entrega integral, revela a situação incompatível com a ordem judicial que foi dada anteriormente e justifica a adoção de uma medida constritiva destinada exclusivamente à localização e apreensão dos armamentos. E aí explica que, embora a defesa sustente tal coisa, há ainda inconsistências nas informações, porque a versão apresentada, de acordo com o ministro, diverge dos dados constantes dos registros existentes e não foi acompanhada de documentação idônea capaz de comprovar a localização do armamento, ou seja, que a defesa apresentou o endereço e o celular da empresa de onde foi comprada a arma para ser dada de presente para Bolsonaro, mas que não houve a apresentação de um documento oficial, dessa papelada comprovando tudo isso. E aí ele fala que a inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias para justificar que só se entra na casa de uma pessoa quando há de fato motivo, e aí a parte jurídica,
para tal, e aí explica. Essa parte, perdão, Theo, isso qual tá parte? No finalzinho só da página para a gente 4. tirar novamente aqui da tela é isso, que a gente está aqui só para vocês entenderem, pisando em ovos, porque tem ali alguns endereços, informações, e que a gente vai aqui entendendo o que diz respeito à empresa, o que pode dizer respeito à vida privada de alguém. Então, na página 4... No final da página 4, o ministro... Final da página 4... Ele fundamenta juridicamente a decisão dele, dizendo que a Perfeito. inviolabilidade domiciliar é uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma sociedade civilizada, e aí diz que ela só pode ser rompida, essa inviolabilidade, se de fato houver um fundamento de direito. E aí afirma que não é um caráter absoluto e não deve ser transformado em garantia de impunidade de crimes que eventualmente em seu interior se pratiquem. Ou seja, não se pode entrar na casa de uma pessoa por qualquer razão, tem que ter algum motivo fundamentado, e aí a suspeita de uma possível prática de crime justifica essa entrada e a quebra desse direito, de maneira muito esporádica e pontual. E aí ele justifica a decisão dele, que é aquele ponto que a gente mencionou já na página 5, no final tem o endereço do ex-presidente, mas na página 5 ele fala: na presente hipótese, a discrepância entre as informações constantes nos autos e aqueles posteriormente apresentadas pela defesa torna imprescindível a adoção de busca e apreensão domiciliar para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial de entrega integral das armas de fogo e afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamento sob a posse direta ou indireta de Jair Bolsonaro. Diante do exposto, ele cita o artigo da lei e do regimento interno do Supremo, ele determina a busca e apreensão a ser cumprida no endereço do ex-presidente da República, e aí ele menciona o que ele procura para afastar e não ter nenhum tipo de dúvida sobre se tem arma ou não. Busca e apreensão na casa do ex-presidente com a finalidade específica de localizar e apreender todas as armas de fogo, munições, acessórios e documentos de registro que eventualmente existam no local. Temos aí, portanto, o documento. São 5 páginas que embasam os porquês desta operação de hoje, por qual motivo a Polícia Federal foi até a casa do ex-presidente da República, as divergências quanto à escrita, um número, alguma informação nesse número de série de um armamento e todas as questões que envolvem o ir até a casa do presidente da República, oficialmente ex-presidente da República. Ele, Jonas Maia, está com a gente também neste Breaking News para que nós possamos ouvi-lo. Ele, Jonas, o que desse documento te chama a atenção? Quais são os detalhes que você quer destacar? E se for alguma página específica, você me fala que eu já na parceria contigo acho essa página aqui, ele, Jonas. Já vou falar logo a página, Elisa, página 4, e é o que me chama a atenção dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, é que ele está falando, as informações não estão batendo, a defesa está dizendo uma coisa, o registro está dizendo outra coisa e a Polícia Federal está com outra informação também. Então, por isso que essa busca e apreensão foi determinada pelo ministro para esclarecer onde estão, se há outra arma em posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, uma informação apurada agora há pouco também é que essa decisão é de ofício do ministro. Isso significa que ele não foi acionado pela Polícia Federal para realizar essa busca e apreensão na casa do ex-presidente. Justamente nesse histórico que o Theo Cury trouxe muito bem para a gente, das armas e das decisões que o relator desse caso já tinha colocado ali. No dia tal ele falou tal coisa, no dia tal determinou tal coisa, apreensão, entrega de arma, mas aí chegou a algum ponto que ele disse, pera, isso aqui está diferente, informação está desencontrada. Então vamos cumprir essa busca e apreensão para esclarecer ou pelo menos avançar em algum ponto que esteja ainda em dúvida. E é por isso que aí eu chego à página 4, que eu mencionei agora há pouco, que ele deixa muito claro que há inconsistência de informação, uma palavra que é usada pelo ministro aí na decisão, que foi retirado o sigilo agora há pouco pelo Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, embora a defesa sustente que uma das armas, que é uma espingarda maestro, aí tem todos os registros aí, que tenha permanecido desde sua aquisição sob a guarda da empresa X, lá no Rio Grande do Sul, a tal circunstância evidencia inconsistência das informações prestadas pelo condenado.
A Larissa Rodrigues, que está com a gente e daqui a pouco entra no Live CNN também, fez uma lista para a gente de onde estariam todas as armas do ex-presidente, e uma delas é justamente essa que está ou que estaria, segundo a defesa do ex-presidente, no Rio Grande do Sul, que ele recebeu de presente e nunca retirou. Então está no nome dele, está lá, e a polícia aí está dizendo que onde está, na verdade, é essa inconsistência de informações que levantou essa operação, essa busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Há um outro ponto também dessas armas do ex-presidente, 6 foram entregues pelo Exército. A defesa disse, na época, que tinham 8 com o Exército. O Exército respondeu, temos 6, entregamos as 6 para a Polícia Federal, outras 2 não estão com a gente. Aí a Polícia Federal diz também, onde estão as outras armas? Já foram recebidas. A defesa entrou dizendo que 2 já estavam com a Polícia Federal, que foram entregues lá em 2023. E aí, justamente, também há nessa decisão o ministro determinando um ponto para a Polícia Federal, que a PF se certifique se está na posse de uma carabina. Jonas, perdão, qual ponto é esse? Para eu acompanhar aqui junto no documento? Determinei ainda que a Polícia Federal certifique... De qual página? Perdão, eu me perdi aqui nas informações. Creio que essa é a 3, Elisa. Tá, deixa eu voltar aqui na 3. Eu separei aqui. Determinei ainda... Ah, pronto, encontrei ele, Jonas. Isso. Bora lá. Desculpa te interromper. Que além de realizar essas buscas e apreensões, o ministro também determinou aí uma tarefa, um dever de casa para a Polícia Federal, Elisa, porque a defesa diz que entregou 2 armas do ex-presidente para a PF lá em 2023. Então, está determinando para a polícia. Está aí? Está com vocês? Onde está essa arma? Determinei ainda que a Polícia Federal certificasse se está de posse da carabina, fuzil, caracal, número de série X, calibre tal, etc, 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 etc. E que, em caso positivo, realize a imediata apreensão e guarda das mesmas vinculada ao presente processo, esse processo que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ponto também que está aí em relação a dúvidas, inconsistência de informações, desinformações, informações desencontradas, a melhor palavra a ser usada em todo esse ponto. Então, a grande questão dessa decisão e dessa busca e apreensão aí é a questão de se essa arma que a defesa diz que está com a PF, está com a PF. Se aquela arma que a defesa diz que está no Rio Grande do Sul, que foi um presente para o ex-presidente Bolsonaro, está lá, se ela não for usada, se ela está sendo usada por outra pessoa. E aí entra no terceiro ponto também, que é aquela arma que foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal aqui, que agora está em posse da Polícia Civil do Distrito Federal. Uma arma que foi levada por um segurança do ex-presidente, que já foi do GSI, para ajustar algum ponto que estava ali quebrado, segundo a defesa do ex-presidente. E aí o Theo Cury trouxe muito bem a questão do número de série da arma, que houve uma troca na letra. O número de série de uma arma é como se fosse o CPF de cada pessoa. Cada arma tem o seu registro, não pode mudar o número de série. Aquilo ali é a questão da identificação. Se muda, então, há uma inconsistência de informação. Então, tudo isso para esclarecer quantas armas, quais armas e onde estão as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que não estão com a Polícia Federal. Elisa. O Jonas Maia trouxe nessa explicação, e você vê que fantástico, né, nós estarmos aqui ao vivo construindo esse grande quebra-cabeças que é o ao vivo. O Jonas explicou, não foi algo de ofício. E aí eu vou me apegar a esta parte. Foi algo de ofício. Não, perdão. Que foi ao contrário. Foi provocado. Que não foi provocado, foi algo de ofício. Maravilhosos. Eu vou me apegar nessa parte que é justamente o que eu jogo aqui para o Theo Cury. Um ministro relator responsável por um assunto, por um documento. Ele pode, então, o rito permite, é assim que funciona. Estou analisando aqui, tem algo que está mal explicado. Então, ele mesmo pode decidir, para além da Polícia Federal provocar ou dizer, senhor ministro, precisamos fazer isso, pode partir também essa atitude do próprio relator. Pode, sem Diz dúvida. respeito ao trabalho dele, isso é super natural. É super natural porque é ele quem está conduzindo e quem vai tomar a decisão. Se ele está com informação que é contraditória, se é informação que não está clara e que precisa ser explicada, o ministro pode tomar essa decisão de ofício e é por isso que não há uma representação da Polícia Federal, não há uma provocação também da Procuradoria-Geral da República. Então, para além da PF, dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui, não está batendo tal coisa. Isso é porque a Polícia Federal também
o Eli Jonas explicou, é uma das responsáveis por acautelar, por guardar algumas dessas armas, organizar alguns desses armamentos. isso, né? Então, talvez nem ali tenha ficado claro para a Polícia Federal. Podia ter partido, sim, da Procuradoria-Geral da República. Dito, olha, não está claro aqui onde está cada coisa e relacionado, mas partiu do próprio ministro e não há um problema com relação a isso, é algo que acontece, porque ele determinou, diante das dúvidas que surgiram e das informações não batendo, porque o que vocês estão vendo na tarja aqui embaixo nesse momento é o fundamento da decisão. Discrepância. Foi dito uma coisa, aconteceu outra. Na percepção do ministro, obviamente. A defesa disse que foi tudo explicado e que tudo ficou claro na determinação e expressou ali, demonstrou um descontentamento com um incômodo com a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que a gente tem é uma decisão de ofício, é um palavrão jurídico, mas que diz respeito a o que significa na prática que partiu do próprio ministro a decisão. Então, a ordem de uma busca e apreensão para que a Polícia Federal fosse até a casa, vasculhasse para ver se tinha munição, documento de certificado de atirador, de colecionador, de atirador esportivo, isso tudo partiu do próprio ministro Alexandre de Moraes, sem que houvesse provocação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. É isso que o termo de ofício significa e é algo justificado porque há essa desinformação, essa discrepância, dados que não batem sobre as armas que foram identificadas e as armas que de fato chegaram aos locais onde elas deveriam ter chegado. Diante desse vazio, desse gargalo, o ministro toma essa decisão e, de acordo com a defesa, nada foi encontrado. Então, mostrando que o que foi essa confusão deve agora ser justificada, deve ser resolvida e solucionada no âmbito do processo.